Olá, paz do Senhor, amados, queridos, venho aqui a gravar este vídeo, compartilhar uma palavra de Deus para com suas vidas no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, e versículo 45 a seguir. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Está uma história de um filisteu que quis desafiar ao Deus de Israel, ao Deus dos exércitos. E este inimigo foi um filisteu que tinha como nome Golias, que era a sua estatura aproximava-se quase 3 metros de altura, e também o seu porte físico era também muito forte. Este guerreiro filisteu vestia uma couraça que pesava 60 quilos e tinha uma lança que pesava 8 quilos. E este filisteu, ele declarou para Israel, ele afrontou ao Deus de Israel, ao Deus dos exércitos, que quem o derrotasse, os filisteus obedeceriam ali a Israel e viviam em paz com os israelitas. Mas esse homem que afrontou a Israel, afrontou ali os soldados e ao rei Saul, ele era de muito preparo físico, e desde a sua mocidade até já homem, ele era preparado, era homem de guerra mesmo. E ali ficou um estado crítico para Israel. Aquele filisteu, quando fez essa afronta, ficou cerca de 40 dias, e cada dia que passava, o povo temia mais. E Saul não compartilhou Saul não quis compartilhar essa ideia dele de enfrentá-lo. Saul, ele foi uma decepção como rei, pois Saul não foi aquele escolhido por Deus para exercer este cargo. Ele foi eleito pela nação como rei, e Samuel a quem o elegeu como rei,
Deus fala para Samuel: até quando você terá a dó dele? Até que Samuel entendeu que Saul não tinha aptidão espiritual para continuar exercendo aquele cargo. E o Deus de Israel, que foi afrontado por aquele filisteu, não demorou muito para que todos conhecessem Davi. E Samuel perguntou a Jessé: ainda tem jovem? Jessé disse: tem aquele que apacenta as minhas ovelhas. E Davi era filho de Jessé, de um efrateu de Belém de Judá. Davi era o menor da sua casa. Dentre os 8 irmãos que Jessé tinha, Davi era o menor, era o caçula. Mas Davi, desde a sua infância, ele já mostrava ali coragem e atitudes que uma pessoa tem que ter ao defender a palavra de Deus como poucos. E sabendo disso, indignou Davi, se revoltou com essa situação e falou: quem é aquele circunciso que está afrontando o rei de Israel? E Davi disse para Saul que um certo dia ele estava apacentando as ovelhas e que apareceu ali um leão querendo devorá-las, e Deus deu vitória nesse dia. Interessante que ele mostrou muita coragem de enfrentar um leão. Então ele falou: se Deus foi comigo naquele dia, por que não será agora? E muitos achavam que Davi estava falando de boca para fora. Quando Davi soube que este filisteu estava afrontando o Deus de Israel, Davi falou para o rei que ele enfrentaria. E Davi viu que não era uma guerra fisicamente como todos estavam enxergando, pois de fato, se olharmos o tamanho de Golias e o tamanho de Davi, Golias dava 10 de Davi ou muito mais do que isso. Mas Davi estava ali preparado, mas com Deus no coração, porque o que o homem vê na sua frente não é a mesma coisa daquilo que Deus vê, porque Deus enxerga o coração. E tinha ali muitos fatores contra Davi, pois ninguém dava credibilidade, ninguém pensava que Davi poderia vencer aquele filisteu. O rei vestiu as vestes de um soldado para Davi guerrear com aquele filisteu. Davi, ele tirou e mostra mais uma vez que a aparência exterior ela não vale nada se não tiver a presença de Deus. Então não adianta, tem que ter a presença de Deus para que você vença esse gigante que está te afrontando, esse gigante que te afronta cada dia e que você não aguenta mais de tantas decepções. E é preciso ter uma atitude, é preciso ter um passo adiante. Foi o que aconteceu. Davi teve essa atitude, esta coragem. E Deus muito se agrada das pessoas que têm essa atitude. E ali o filisteu desprezou Davi porque era moço, era ruivo. A Bíblia destaca que Davi era
aquele filisteu, se comparando com ele fisicamente. Realmente o filisteu era muito mais forte, mas ali ele começou a fazer afronta, e Davi, ele fala em nome do Senhor dos Exércitos: Deus te entregará nas minhas mãos hoje. E é importante que o preparo ele venha primeiro na oração, no espiritual, porque é aquilo que nós enxergamos nem sempre é aquilo que é, pois as aparências elas nos enganam muito. É preciso a gente entender que atitudes elas valem mais do que palavras, ações valem mais do que palavras. Davi, ele foi tão perseverante, ele não desanimou, porque ele poderia, em meio àquele cenário ali, desanimar-se, mas Deus tinha uma promessa na vida de Davi. E assim como Deus tinha aquela promessa que se cumpriu na vida de Davi, ele também tem uma promessa na sua vida. E hoje Deus me concedeu esta palavra para te dizer que Deus, Ele está contigo nessa guerra. Basta que você somente teme a Ele, pois Deus dos exércitos está conosco, Deus de Israel está conosco. Ninguém faz afronta a Deus e fica por isso só. Tudo tem o seu preço, tudo tem a sua consequência. E foi assim, há 40 dias, um estado crítico que Israel passou, mas até que um dia Deus levantou alguém, e Ele levantará alguém para que acabe com isso, acabe com essa situação crítica na sua vida, pois mesmo que você não tenha força de se levantar contra as potestades, o príncipe das trevas, que a nossa guerra é contra eles, Deus usará certamente outras pessoas para que vá ao encontro da sua vida e te dê este conselho. Que Deus abençoe.